bonitinha a gravação. Então, vamos lá. Vocês estão vendo a apresentação aí? Pessoal, vocês estão vendo a apresentação? Sim. Sim. Beleza? Então tá. Olha só. A gente vai falar sobre projeção cilíndrica ortogonal. Beleza? Gente, vocês começaram a trabalhar lá no início, né, com um desenho de observação. Tá? Vocês perceberam nos desenhos de observação que os objetos, eles deformam, vocês concordam comigo? Né? Quanto mais distante o objeto está, as pontinhas dele, ele fica deformado. Vocês conseguiram perceber isso? O desenho, ele não é um desenho fiel. Tá? E aí, funciona a mesma coisa, assim. E aí eu preciso que vocês entendam isso primeiro. Tá? Quando que a gente sabe que o ônibus está longe ou que o ônibus está perto? Vamos lá. Dá uma dica aí. Vamos participar. Quando que eu sei que o ônibus está longe e quando o ônibus está perto? Alguém consegue pensar nisso? Quando eu consigo ver ele melhor? Quando você consegue ver ele melhor? Quase isso. Quem mais? Ninguém? Arthur, Marília, Bianca, Kessia, Karine. Ninguém? Por causa do tamanho dele? Travou tudo. Diferente. Por causa do tamanho. Muito Por causa do tamanho dele. Beleza? Quando o ônibus está pequenininho, o que acontece? Eu sei que ele está longe. Quanto mais perto o ônibus ele aproxima da gente, ele fica maior. Vocês concordam comigo? Vocês já pararam para pensar nisso? Então eu sei que o ônibus está perto ou que o ônibus está longe por causa do tamanho dele. Só que, na verdade, o ônibus sempre tem o mesmo tamanho. Vocês concordam comigo? Sei lá, eu não sei quanto que tem à frente de um ônibus desse. Mas vamos falar que esse ônibus tem 2,5 metros, sei lá quanto que é, mas 2,5 metros. Ele vai ter 2,5 metros sempre. Vocês concordam comigo? Sim. Mas quando ele está longe, ele está pequenininho. Quando ele está longe, ele está pequenininho. Quando ele está próximo, ele vai crescendo. A mesma coisa, vocês já viram essas fotos, assim, tipo, da pessoa fazendo assim e colocando a Torre Eiffel aqui dentro, ou o Sol, né? Ou quando tem uma outra pessoa e ele põe a pessoa aqui dentro, ou aquele que faz a mãozinha assim, a pessoa fica aqui. Vocês concordam? Vocês já viram isso? Por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Porque a gente precisa enxergar isso deformado, vamos dizer assim, né? Eu preciso que as coisas se deformem para eu poder ter essa relação de distância. Beleza? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que quanto mais próximo ou mais afastado as coisas estão da pessoa, que a gente vai passar a chamar de observador agora, e as coisas a gente vai chamar de objeto, para poder ficar de uma forma mais clara, quanto mais próximo o observador está do objeto, o objeto fica maior. Quanto mais distante, o objeto fica menor. Beleza? Por que que isso acontece? Porque a gente enxerga de uma forma cônica que a gente fala, tá? A gente tem diversos tipos de projeção. E a projeção que a gente enxerga é uma projeção cônica, tá? A gente precisa entender isso primeiro para a gente poder passar para os próximos passos. Mas quando a gente fala de projeções, tipos de desenho, e aí aqui a gente tem diversos outros tipos, e aqui eu discriminei as principais, e as que a gente vai aprender ao longo da disciplina e ao longo do curso, tá? Principalmente nesse semestre, no semestre que vem. A gente vai começar, então, com as projeções, aí só antes um pouco,
Então, aqueles desenhos de observação que vocês estão fazendo lá do caderninho, né? Esse tipo de desenho é um desenho com projeção cônica que a gente fala, né? Porque os raios visuais, eles saem do olho da pessoa formando um cone. Eu vou ter uma ilustração para vocês poderem entender isso. Então, essa diferença de tamanho acontece por isso. Quais os tipos de projeção que a gente tem? Então, nós temos a projeção cilíndrica, as projeções cilíndricas, que é o que a gente vai entrar nela hoje. E hoje a gente vai aprender a projeção cilíndrica ortogonal, que é um jeito, e é o jeito mais fácil, mais simples e mais técnico de desenhar. Beleza? Então, o desenho técnico, quando a gente fala assim, de desenho técnico, é uma projeção cilíndrica ortogonal. Beleza? A próxima etapa da disciplina, a gente vai ver uma projeção cilíndrica oblíqua. Quando a gente fala de projeção cilíndrica oblíqua, ela já tem um pouco de diferença. Eu vou mostrar um pouco aqui para vocês poderem entender já. Mas aí ela tem isométrica, militar, e ficou faltando aqui, na verdade, eu coloquei 2 vezes isométrica, mas é isométrica, militar e cavaleira. Eu vou alterar aí depois, antes de liberar esse material para vocês. Isométrica, deixa eu arrumar de uma vez, não é melhor. Isométrica, militar, cavaleira. Tá certo aí agora? Vocês estão vendo a projeção? Tá cavaleria. Ó, verdade. Cavaleira. Beleza? Tá certo aí? Vocês estão vendo a projeção? Tá. Vocês estão vendo a projeção toda bonitinha? Em apresentação mesmo? Ou tá o PowerPoint aberto? Em apresentação. Agora tá aberto. Voltou? É porque a Carol entrou ali, eu fui aceitar ela. Beleza? Então eu tenho a projeção cilíndrica oblíqua, e dentro da projeção cilíndrica oblíqua, eu tenho principalmente 3 tipos de fazer esse desenho, que é a nossa próxima etapa: isométrica, militar e cavaleira. A gente vai ver isso com mais calma depois. Agora a gente vai ver a projeção cilíndrica ortogonal. E depois a gente tem a projeção cônica, tá? E aí ela também é um tipo de projeção oblíqua, que tem 2 pontos de fuga, são 2 pontos de fuga e ponto de fuga central. A gente vai ver isso também com mais calma, beleza? Depois, na outra etapa ainda. Tranquilo até aqui? Então, para vocês poderem entender como que funciona a projeção cônica primeiro, tá? Que é, basicamente, aquele desenho de observação que vocês estavam fazendo. Tranquilo? A projeção cônica é a projeção que a gente enxerga, que é essa história que eu estou falando com vocês do ônibus, tá? Então, o que acontece com os raios visuais da pessoa, né, de todo mundo? Ele sai do olho da pessoa formando um cone. Vocês conseguem entender? Todo mundo sabe o que é um cone, não sabe? Né? Então, ela forma um cone aqui, ok? Tranquilo? A projeção, ela forma um cone. Então, quando eu tenho um objeto, né? Quando eu tenho um objeto, a distância desse objeto em relação ao observador faz diferença. Essa mesma história acontece com lanterna. Quando eu tenho uma lanterna, que eu acendo a lanterna, vocês já observaram que a parte de dentro da lanterna, ela funciona como um cone também. A lâmpada fica do lado de dentro e ela forma um cone. Então, quando eu tenho uma lanterna, a luz sai da lanterna formando um cone também. E aí, vocês já fizeram isso, assim. Quando a gente aproxima a mão do raio visual, do foco de luz, o que acontece com a sombra? Quando eu aproximo e distancio a mão da lâmpada, por exemplo. O que acontece com a sombra? Ninguém? O que acontece com a sombra? Pessoal, vamos lá?
O que acontece com a minha sombra? Dá para fazer aquele negócio lá com a mão. Quando aproxima da sombra da lanterna, a sombra fica maior. Quando distancia, a sombra fica menor. Seria isso? Exatamente. Exatamente isso. É a mesma história. Exatamente isso. Quando eu aproximo a mão da lanterna, a sombra fica maior. Quando eu distancio a mão da sombra, a sombra lá fica menor. Porque funciona do mesmo jeito. Funciona de um jeito de projeção cônica. Porque o raio visual, ele sai formando um cone. Beleza? Conseguiram entender isso? Já Sim. Na projeção cilíndrica, né? Então, quando eu falo que é uma projeção cônica, eu estou falando disso aqui, ó. Beleza? Do que está em azul aqui. Que a minha projeção, que os meus raios visuais, eles saem formando um cone. Tranquilo? Agora, quando eu falo de projeção cilíndrica, essa projeção cilíndrica a gente nunca vai conseguir enxergar desse jeito. É, assim, naturalmente. A gente vai ter que, por isso que a aula é para isso, para vocês poderem entender esse tipo de projeção. Na projeção cilíndrica, os raios visuais, eles passam a sair do olhar da pessoa formando um cilindro. Todo mundo consegue entender a diferença de um cone para um cilindro? Né? O cone, eu tenho aquele conezinho de trânsito, por exemplo, né? E o cilindro é um negócio redondinho, tipo um tubinho de papel higiênico, assim, né? Então, os raios visuais, quando eu falo de projeção cilíndrica, ele tem que sair do raio visual, os raios visuais têm que sair da pessoa formando um cilindro, ok? Quando ele sai do raio visual formando um cilindro, o que acontece com o objeto? O objeto, ele vai ser do mesmo tamanho sempre, independente de qual é a distância dele para o observador. Se eu tenho um objeto que está a essa distância do observador, ele tem esse tamanho. Se ele está mais distante do observador, ele vai continuar com o mesmo tamanho, porque a projeção, ela passa a ser cilíndrica. Conseguiram entender até aqui? Beleza? Sim. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me interrompam. Sim. Tem pode falar. algum objeto que dê para, pelo menos, assim, um exemplo para entender melhor? Tem. Eu vou passar aqui. Vamos lá. Então, vou seguir. Quando eu falo... Aí, então, só para vocês terem uma ideia de quando eu falo de projeção cilíndrica, a oblíqua e a ortogonal. A oblíqua, os meus raios visuais, ela podem incidir sobre o objeto formando um ângulo sem ser 90 graus. Quando eu falo de projeção ortogonal, que é a que a gente está falando nesse momento, o raio visual, ele incide sobre o objeto formando um ângulo de 90 graus. O que isso quer dizer? Ele quer dizer exatamente esse desenho aqui. Eu tenho o objeto, ok? Esse objeto F, vamos dizer assim. E eu tenho o observador aqui. Os raios visuais, ele não tá... Imagina que o observador está aqui. Eu podia ter colocado aquele bonequinho aqui, né? O raio visual, ele sai formando um cone, um cilindro, desculpa. Ele forma um cilindro. Então, o raio, ele vai retinho. Então, o meu observador, ele não consegue ver a parte de cima e nem as laterais aqui, ó. Ele só vai ver essa face F aqui, ó. Beleza? Porque os raios visuais, eles estão indo reto. Eles não estão indo inclinado, né? Eles não estão indo como um cone, por exemplo. Então, ele bate no objeto, o raio visual, ele vem e bate no objeto. Quando não tem o objeto, ele passa direto. Eu não vou ver essa lateral e nem a parte de cima. Deixa eu pegar um objeto, sei lá. Deixa eu pegar um objeto aqui para ficar fácil de entender. Nossa, tem tanta gambiarra aqui que eu nem sei. Vamos pegar uma garrafinha. Deixa eu pegar. Ah, já sei. Vou pegar minha garrafinha de aula. Pera aí.
Então, olha só. Eu tenho essa garrafinha. Se eu estiver olhando para ela aqui, ó, de frente, igual vocês estão olhando aí, vocês estão olhando para ela de frente. Então, em tese, vocês não podem ver a parte de cima e nem a parte de baixo, nem essa lateral e nem essa lateral. Porque o raio visual, ele vem e bate aqui. No lugar onde não tem nada, ela pega e passa direto. Beleza? Que é o que está aparecendo aqui na representação. Ó. Beleza? Então, eu só tenho essa face aqui, F. Mais um. Então, eu vou ter um outro exemplo mais claro para frente. Só para vocês poderem entender, quando a gente fala em diedros, né? Primeiro, segundo, terceiro diedro e quarto diedro. No Brasil, a gente sempre trabalha com o primeiro diedro, ok? Em outros países, eles trabalham no terceiro diedro. No primeiro diedro, é exatamente isso que a gente está falando. Então, eu tenho um bonequinho que está olhando o objeto de frente, eu olho o objeto de cima, tá? Eu vou mostrar isso com mais calma. Um exemplo, então. Eu tenho um objeto, que nesse caso aqui é o dado. Marcos, Pode falar. para mim não está aparecendo o slide. Não? Não, aparecendo a sua foto. Olha aí na lista, na lateral aí, tem os nomes das pessoas que estão na sala. O meu nome aparece 2 vezes. Um com a minha imagem. Aparecendo a sua foto. Aqui não está a imagem. Peraí, então. Será que desconectou alguma coisa aqui? Não, tá certo. Tem um com a minha imagem, não tem? A minha imagem falando aqui, eu mesmo. E a outra tá a sua foto. O vídeo você tá vendo. Aula e voltar para ver se vai dar certo. Vamos só aguardar ver se a Marília vai dar certo aí. Deu certo? Voltou a imagem. Voltou? Voltou. Posso continuar? Pode, obrigada. Então todo mundo tá vendo o dado aí então, né? Beleza? Então olha só, eu tenho esse dado. Eu tô falando que aqui onde tá o número 1 é a minha frente. A frente do dado seria a número 1. Beleza? Então se eu pego o dado e a frente dele é o número 1, a parte de cima dele, onde está o número 2, seria a minha parte superior. Beleza? Vocês conseguem entender isso? É a minha parte superior. E onde está o número 3 aí, é a minha lateral. Beleza? Quando eu jogo isso em projeções, que a gente chama, né, da projeção do primeiro diedro, eu tenho, então, o seguinte. A minha projeção frontal, ela é isso aqui. Vocês concordam comigo? Que a frente do meu dado é só esse. Vocês conseguem ver o cursor aí, né? É só essa parte aqui com o número 1, que nessa parte eu não consigo ver a parte de cima, nem a parte de baixo, nem a lateral e nem a outra. Eu só consigo ver essa frente aqui. Beleza? A minha vista superior, o desenho de cima, quando eu olho de cima, eu vejo o número 2 aqui, ó, eu só vejo isso aqui. Então, eu reflito isso aqui. Eu só vejo o número 2. E quando eu vejo a lateral, o meu desenho lateral, eu só vejo o número 3. Eu não vejo essa parte de cima, nem essa lateral, nem a outra. Ok? Quando eu pego esse plano horizontal aqui, vertical e tudo mais, que é isso aqui, olha, então, a projeção completa, só para vocês poderem entender. Eu tenho o objeto aqui no centro, o meu dado. Então, a minha projeção, a minha vista frontal, vamos dizer assim, eu tenho esse desenho. A minha vista superior, é onde estão as 2 bolinhas aqui, aqui é a minha vista superior. Ok? Se eu olhar esse dado de baixo para cima, eu vou ter esse desenho aqui, com as 5 bolinhas. Se eu olho ele da esquerda para a direita, eu vou ver só esses números, onde estão as 3 bolinhas. E se eu olho ele da direita para a esquerda, eu vou ver a face que não está aparecendo aqui, que são as 4 bolinhas. E se eu olho ele de trás para frente, a vista posterior, eu vou ver o lugar onde tem as 6 bolinhas. Que é isso aqui, ó. Beleza?
Então, eu tenho, para eu conseguir ter a representação completa do meu dado, eu preciso ter todos esses 6 desenhos, que é a minha frente, a minha parte superior, a minha vista inferior, que é de baixo para cima, a superior é de cima para baixo, beleza? A minha lateral esquerda, que é essa esquerda aqui, beleza? A minha lateral direita e a minha vista posterior, que é olhando de trás para frente. Ok? Conseguiram entender isso aqui? Essas projeções? Eu vou trazer mais exemplos que vai ficar um pouco mais claro. Então, a gente chama isso de vista a partir de agora. Então, a minha vista frontal, beleza? A minha vista lateral direita, a minha vista lateral esquerda, a minha vista superior, minha vista inferior, que a gente vai usar muito pouco, tá? E a minha vista posterior, que é de trás para frente. Ok? Vamos usar outros objetos com mais volumes para vocês poderem entender. Então, eu tenho esse objeto aqui, ó. Ok? Um objeto qualquer, uma peça. E aí, eu tenho o observador olhando de frente para essa peça nessa posição. Ok? Então, os raios visuais, ele vai vir e vai bater aqui só nessa parte que está de frente com o observador. Vocês conseguem entender que essa parte aqui, ela é uma parte olhando de cima e que essa parte aqui é uma parte vista de lado? Então, quando eu tenho o objeto, os raios visuais vão bater no meu objeto aqui e só vai enxergar isso aqui, ó. Então, a vista frontal desse objeto aqui é essa vista aqui, ó. Porque a parte de cima aqui e essa lateral, eu não consigo ver. Eu só vejo isso que está aqui na frente e isso aqui. E é isso aqui, ó. Beleza? Vamos fazer a superior desse mesmo objeto. Então, eu tenho esse objeto aqui, ó. Ok? Quando eu olho esse objeto de cima, eu não consigo ver essa área, essa face, nem essa face e nem essa face. Eu só vejo essa curva aqui e essa face aqui, ó, que é o que está representando aqui. Né? Então, por exemplo, meu bonequinho está aqui, ó, olhando de cima para baixo. Ok? E eu vou ter, então, a minha vista superior, eu vou ter essa representação aqui, ó, que é aquela parte curva aqui e essa base aqui, ó, que vem aqui, tem esse quebradinho e vem para cá. Vamos seguir que vocês vão entender isso melhor. Então, se eu tiver esse objeto aqui, e eu estou olhando nessa posição, se eu falar que esse objeto de frente, eu posso dizer, então, que esse desenho do meio aqui é a minha vista frontal. Eu só vou ver essa parte aqui e essa parte aqui, ó, que é esse desenho. Eu tenho, então, a minha vista. Se você estiver mexendo o mouse, não dá para ver o que você está fazendo, não. Você só está explicando. Não dá para ver o meu mouse, não? Não, ele está agarrado no bonequinho. Não dá para ver o meu mouse, não? Não. Tá, deixa eu encerrar aqui, ó. Hã? Aqui também travou. Tá, então deixa eu parar a apresentação. A apresentação saiu, tá só eu agora, né? É. Deixa eu voltar na apresentação. Beleza? Voltou? Voltou. Voltou a apresentação? O mouse estava movimentando? Tá. O cursor está movimentando? Posso continuar, então? Pode. Pessoal, eu não estou vendo vocês. Pode? Beleza. Então, olha só. Se eu pegar esse objeto e eu falar que esse bonequinho está olhando, que essa pessoa, que esse observador está olhando o objeto nessa posição, eu posso falar que a minha vista frontal é essa aqui, ó.
Porque se ele está olhando de frente, eu só vou ver esse pedaço e esse pedaço. Beleza? Se essa aqui é minha frontal, essa aqui é minha vista superior. Se eu olhar esse objeto de cima, eu só vou ver essa parte aqui e vou ver essa parte aqui. E é isso aqui. A minha lateral direita é a minha lateral esquerda. A minha lateral esquerda é olhando esse objeto nessa posição aqui, daqui para cá. Eu vou ter, então, esse desenho aqui, ó, que é só essa face aqui. Ó. Deixa eu seguir que vocês vão ter mais exemplo. Só antes disso, vocês poderiam entender o seguinte. Quando eu tenho um objeto que tem furos, tá? Que tem arestas escondidas, né? Quando tem rasgo, por exemplo, vocês conseguem entender que isso aqui é tipo um tijolo, ok? Então, eu tenho a parte de cima dele, a parte de cima dele, a parte de lado dele, a lateral aqui, e essa é a frontal, olhando aqui. A frontal é isso aqui. A superior, que é essa aqui, eu vou ter um tracejado aqui, ó. Beleza? Para indicar que essa aresta aqui continua lá dentro. E quando eu olho ele de lado aqui, quer dizer que eu tenho a aresta em cima, embaixo, em cima, embaixo. Para entender que são como se fossem dois túneis que atravessam a peça, tá? Mas isso depois a gente vê com mais calma. Então, quando eu tenho o objeto, que eu olho ele de frente, e olho ele de lado, e olho ele de cima, as coisas, elas são do mesmo tamanho, tá vendo? Então, por exemplo, o objeto, se eu falar que ele tem 50 centímetros aqui, quando eu olho ele de cima, eu vou ter 50 centímetros. Quando eu olho ele de lado, eu não vou ver esses 50 centímetros, porque esses 50 centímetros está para dentro aqui. Eu só vou ver a largura e o comprimento. Então, por exemplo, quando eu tenho a vista frontal, eu vejo largura e altura. Quando eu olho ele de cima, eu só tenho largura e comprimento. E quando eu vejo ele de lado, eu tenho largura e altura. Eu só consigo, a gente fala então que esse objeto, que esse tipo de representação é um desenho em 2D, duas dimensões, porque eu só vejo em cada um desses desenhos duas dimensões. Então, por exemplo, na frontal eu tenho comprimento e altura, duas dimensões, comprimento e altura. Na superior, eu tenho comprimento e largura, duas dimensões. E nas laterais, eu tenho largura e altura. Então, esse objeto é um objeto em 2D. Beleza? E aí, as coisas elas têm que ser sempre do mesmo tamanho. Imagina uma pessoa. Imagina eu. Se vocês me olharem de frente, eu tenho uma largura, que não é pouca, e eu tenho uma altura, que não é muita. Mas se vocês me olharem de lado, a minha largura já não é tanta, mas a minha altura é a mesma. Vocês concordam comigo? Se você olhar para uma pessoa de frente ou de lado, a altura dela é a mesma. Só que se eu olho ela de frente, ela pode ser mais larga, ela geralmente é mais larga, quando eu olho de frente, do que quando eu olho de lado. Agora, se eu olho uma pessoa de cima, se eu estou numa passarela, num prédio, alguma coisa, que eu olho a pessoa de cima, eu só consigo ver o quê? A largura dela e o comprimento e a largura. Eu não consigo ver a altura. Se eu estou num prédio e eu vejo um monte de gente lá embaixo, eu não consigo distinguir quem é mais alto do que quem. Vocês concordam comigo? Né? Porque eu não consigo ver a altura da pessoa, porque eu estou olhando ela de cima. Beleza? É mais ou menos essa mesma analogia. Então, é isso aqui, ó. Quando eu tenho um objeto mais complexo, então, se eu falar que isso aqui é a minha frente, né? Quando eu olho de frente para essa peça, eu só vejo onde tem esse achurado aqui, esses risquinhos. Quando eu olho ele de cima, eu vejo só essas duas plataformas aqui, né? Essa que tem essas bolinhas, esses pontinhos, e essa que é plana. E quando eu olho ele nessa lateral, né, a lateral esquerda aqui, eu tenho essa parte cinza e essa parte em branco, que é essa parte aqui. Quando eu abro esses planos, é isso aqui que acontece. Então, essa aqui é minha vista frontal, essa é minha vista superior, e essa é a minha lateral esquerda, que é esse lado esquerdo aqui. Mais um objeto, para vocês poderem ter uma ideia. Eu tenho, então, um objeto tridimensional,
essa peça aqui dentro. Quando eu olho ela de frente, eu vejo isso aqui. Quando eu olho ela de cima, eu vejo isso aqui. Quando eu olho ela desse lado, eu vejo isso. Do lado direito para cá, eu vejo isso. De baixo para cima, eu vejo aqui em cima. Quando eu abro todo esse plano, acontece isso aqui. Então, eu tenho a minha frontal, beleza? A minha lateral direita, a minha lateral esquerda, a minha posterior, a minha superior e a minha inferior, desculpa, olhando de baixo para cima, e superior. Mas vocês observem que tem uma linhazinha aqui, olha. Então, por exemplo, a largura do objeto é essa aqui, ó. Beleza? Essa é a largura do objeto. Quando eu pego e viro aqui, ó, na lateral, esse tamanho é equivalente à largura, tá vendo? A largura e a largura. A altura é sempre a mesma, olha. Beleza? Todos os 4 objetos, a altura do objeto é a mesma. E quando eu olho ele de frente, e superior e inferior, a largura tem que ser sempre a mesma. Tá vendo que a linha vem reta aqui, ó? Beleza? Então, eu vou, a partir de agora, representar os objetos sempre do tamanho que eles são, usando o escalímetro, muitas das vezes. A gente não vai ter mais nada deformando, ok? Conseguiram entender isso até aqui? Claro que vocês precisam de prática nisso, não tem jeito. Mais ou menos. Vocês vão precisar, por exemplo, vocês vão precisar assistir a aula de novo, eu vou passar a atividade, vocês precisam de uma prática. Só para a gente poder entender, então. Vocês poderem entender. Eu tenho aqui, ó, vamos fazer esse aqui primeiro. Um exercíciozinho para treinar. Eu tenho, então, esses 3 objetos aqui, que é a vista frontal, superior e lateral esquerda de um desses 4 objetos. Beleza? Quem acha que é o quê? Vamos pensar. Eu acho Vamos fazer o seguinte. que é a primeira. Pensa e eu vou anotar, ó. Vamos lá. Eu quem? Fala o nome. Karine. Karine, você acha que é qual? A primeira. Qual essas 3 representações aqui? Ela é Número a 1. vista frontal. Peraí. Ela é a vista frontal, superior e lateral esquerda de qual desses 4 objetos? A Karine acha que é 1. Quem mais? Eu também a acho. participação de todo mundo. Eu também quem? Camila. Eu Tá, acho que é a número... Peraí, 3. deixa eu mudar aqui, que aí eu vejo quem tá falando. A Camila acha que é a 1. A Bianca acha que é a 3. Eu acho que é a 3 também. Eu acho que é a 1. Laiane. Quem falou acho que é a 1? A Ana. Não, a Luciana. Laiane. Falou que é a 1? Não, a A Laiane Laiane. falou que é a 3. Não, a Laiane falou que é a 1. Não, a Laiane falou que é a 1. Tá, a Laiane falou que é a 1. A Ana acha que é qual? A 3. A 3. Arthur. 4. Arthur, 4. Kessia. Eu acho que é a 3. A Kessia acha que é a 3. Falta só a Marília. Também acho que é a 3. Acho que é a 3. Então tá. Deixa eu ver se ficou mais alguém para. Não, beleza, todo mundo. Então deixa eu voltar lá. Ó. Então vamos pensar juntos. Tá? O objeto, olha só, a frontal, ele tem isso aqui, ó. Beleza? Ele tem isso aqui, tem um platorzinho, tem um pedaço e tem um riscozinho aqui, ó. Então, vamos por eliminação, tá? A 3 não pode ser. Por que não pode ser a 3? Vamos pensar. Olha, se eu olhar a lateral direita, a lateral esquerda, desculpa, se eu olhar a 3 nessa posição aqui, eu vou ter esse negócio aqui e vou ter isso aqui subindo. Então, olha aqui, tá vendo que esse negócio aqui é mais baixo?
e aqui ele vai até em cima. Tá vendo? Ele vai até em cima. Então não pode ser a 3. Ok? A superior, ela é bem parecida em todas. Pela superior, todas as vistas superiores aqui, é mais ou menos isso aqui mesmo. Mas, no caso da 3, a lateral é diferente e a frontal também é diferente. A frontal, ela não tem isso aqui. Olha como que essa linha aqui em cima, ela é alinhadinha, ela é retinha. E aqui na 3, eu tenho um degrau daqui para cá, ó. Tá vendo? E essa face aqui é mais baixa do que essa, então não pode ser a 3. Pessoal que falou a 3 entendeu? Bianca, Ana, Kessia e Marília. Entendi. Entendeu? Por que não pode ser a 3? Olha só, essa linha aqui ela é retinha. Aqui eu tenho um degrau. Beleza? Então não pode ser a 3. Por essa eliminação, olha, aqui é retinho e aqui tem um degrau. As outras 3 é retinha. Concordam comigo? Ó, reto, reto e reto. Beleza? Só que a 2 também não pode ser. Ninguém falou 2, né? Ninguém falou 2. Por que não pode ser a 2? Porque na minha lateral eu tenho um negócio aqui assim, não tem? Olha, inclinadinho. E na 2 não tem esse negocinho inclinadinho. Então ficou entre a 1 e a 4. Beleza? Qual que é a diferença da 1 para a 4? A resposta certa é a 1. Por que que é a 1? Olha a diferença da frontal da 1 para a frontal da 4. Na frontal da 4, esse negócio aqui, ele passa direto, tá vendo? Olha. Então, a minha frontal aqui, ela tinha que vir reta aqui, ó. E não tinha que ter esse pedacinho aqui. Tá vendo que na frontal da 1, isso aqui vai até em cima? Tá vendo? E na frontal da 4, isso aqui vai direto. Beleza? Conseguiram entender isso? Então a resposta certa é a 1. Tranquilo? Essa aqui, sem querer, eu mexi no negócio aqui e piscou. Não sei se alguém viu a resposta. Mas quem acha que é o que nessa aqui? Vamos lá. Nessa aqui, ó. Quem acha que é o quê? Vamos lá. Pode pensar, não tem problema não. O desenho tá pequeno. Eu não enxergo direito. Tá o mesmo tamanho do outro. Como diz minha mãe, desculpa de peidorreira, barriga inchada. Ninguém? Esse tá difícil. Nossa, qual que você perguntou aí? É o do lado ou o de baixo? Que eu perdi, que eu saí. O do lado. Esse aqui, ó. O do lado. Do lado direito. Acho que é a 1 de novo. Pera aí. Quem falou? Laiane. Laiane. A Laiane acha que é a 1 de novo. Quem mais? Eu acho que é a 3. A Camila Também tô acha achando que é a 3. Só que eu tô com A medo Bianca também acha que é a 3. que na 3 na primeira. Eu também acho que é a 3. A Karine também acha que é a 3. Tá faltando a Ana, o Arthur, a Kessia e a Marília. 3. O Arthur acha que é a 3. 3. Marília falou 3? Foi. Faltando a Ana e a Kessia. 3. 3. A Kessia 3 e a Ana 3.
Então, todo mundo acha que é A3, menos a Laiane. Será que só a Laiane vai acertar? Então, vamos de novo por eliminação. Deixa eu ver. Ninguém falou A4, então já vamos falar por que não é A4. Vamos ver. A4... Ah, o liquidificador. Posso? É nessa hora que você vê que não está prestando atenção na aula, tá vendo? Foi mal, Deixa o computador ligado e vai fazer outras coisas. Então, por que não é A4? Deixa eu ver. Ninguém falou A4. Ou será que é A4? Não é A4. Olha só. Por que não é A4? Se eu olhar a minha vista... Então, aqui é a frontal, a superior e a lateral. Se eu olhar a superior, tem um quadradinho aqui, tá vendo? Só que esse quadradinho, ele é pequenininho aqui. Tá vendo como que na 4 aqui é largão? Olha como que na 4 ela ocupa praticamente a metade da peça. Beleza? Então não é A4. Beleza? Ninguém falou também que é A2. Então vamos já eliminar A2. Por que não é A2? Então se eu olhar a superior da 2 aqui, olha, a superior da 2, aqui é reto, ó, desse lado e do lado de lá. Já aqui na superior do objeto tem um risquinho aqui, não é isso? Então, a galera ficou entre A3, ficou entre A1 e A3. É porque eu voltei lá para ver o que a Cassie tinha falado. Então, entre A1 e A3, qual que está certo? A3. Então, a Laiane errou. Qual que é a diferença da 3 para 1? Alguém fala para a Laiane qual que é a diferença da 3 para 1. Quero ver se alguém chutou ou se alguém entendeu. Acho que é o corte lá embaixo. É maior, dá 3. Aqui? Não, Isso. Esse quadradinho aí, ó. Olha só, aqui na 3, olha, a lateral da 3, isso aqui é reto até aqui, não é? E tem uma quina aqui, não tem? Olha só, tem uma quina aqui, que é a mesma quina que tem aqui nessa lateral. A lateral da 1 não tem a quina aqui, tá vendo? A diferença é muito pequenininha. Beleza? Entendeu, Laiane? Uhum, entendi. Essa é a diferença. Então, vamos na última aqui, para a gente poder finalizar. Quem acha que é o que aí na última? Nessa aqui. Eu acho que é A2. O Arthur acha que é A2. Quem mais? Eu acho que é A4. A Ana acha que é A4. Eu também acho que é Também A4. acho A4. Eu acho que é A4. Pera que falou todo mundo junto, eu perdi. A Bianca falou que é A4. A Karine falou que é A4. Teve mais uma pessoa. Quem foi? Eu. A Camila? Marília. A Marília. Também acho que é A4. Também acho que é 4. Camila também acha que é A4. Faltando Vou a falar que Cassie e a A2 Laiane. o Arthur não está sozinho. Eu acho que é Tá A2. bom, a Laiane é A2. Pra mim tá tudo igual. E a Cassie é A2. Também tô achando muito igual. Então, Laiane, Arthur e Cassie é o 2. O resto da galera achou que é 4. Vamos ver. Vamos de novo por eliminação. Ok? Vão eliminar a que ninguém falou, então, que é a 1 e a 3. A 1 e a 3. A 1 não pode ser porque a frente é pequenininha, tá vendo? Olha. E a frente do objeto aqui, ela vai até em cima, tá vendo?
Ela não tem essa inclinação aqui, ó. Se eu olhar a lateral aqui, ela é quadradinha. Beleza? Então, pelo mesmo motivo, não pode ser nem A1 e nem A3. Você vê que a lateral aqui, ó, tanto da 1 quanto da 3 é inclinado, a parte de trás aqui, a altura de trás é maior do que a altura da frente, nos dois casos. Então, não pode ser nem A1 e nem A3. Ok? Então, até aí tudo bem. Então, qual que é a diferença entre A2 e A4? É uma diferença muito pequena, diferença mínima. Se eu olhar A2 e A4 de elas são muito parecidas. Se eu olhar A2 e A4 de frente, elas são exatamente iguais. Beleza? E se eu olhar elas de lado, elas também são muito parecidas. Então, qual que é a diferença da A2 para A4? Esse negócio do meio aí da 4 é maior que a da 2. Não é, na verdade, não é exatamente isso. Para poder localizar. Quer dizer que a diferença da 2 para 4, que esse objeto do meio, na 2, ele está alinhado com o fundo lá, tá vendo? Olha. E na 4... ele não, tá. Ele está alinhado na frente. Tem um espaço aqui, olha. Está um pouco mais para frente. E lá no objeto está falando que ela é o quê? Que ela é alinhada. Olha. Eu consigo ver essa informação na superior. Então, é a 2. É a 2. Ela está alinhada no fundo. Ela está alinhada no fundo. E aqui, ó, na lateral, eu consigo ver o tracejado aqui, que é esse objeto do meio, também está alinhado aqui no fundo. Se fosse A4, isso aqui, essa linha daqui de trás, ia estar um pouco mais para frente aqui. Ó. Beleza? Isso é coisa Pessoal, mínima, isso é uma pegadinha. Isso é coisa mínima. Exatamente, lógico. Lógico que é uma pegadinha. Beleza? Porque exatamente isso que eu ia falar. Gente, quem errou, então vamos falar quem que acertou essa. A Laiane acertou, o Arthur e a Kess acertou. A Laiane chutou junto com o Arthur, que ela mesmo falou. Chutei nada, não. Chutei nada, não. Era só pra Ah, eu não chutei também, não, hein? Então, olha só. Deixa eu interromper a apresentação. Voltou para mim a aula? Voltou. Voltou a apresentação para mim? Então, olha só. O que acontece, então? Quem errou ali, aqueles negócios, não quer dizer que não entendeu nada, que tá, não é isso. O negócio é o seguinte, é porque a diferença ali era muito pequenininha, tá? Beleza? Então, olha só, esse negócio, do mesmo jeito que é o escalímetro, do mesmo jeito que é as coisas, ela precisa ser treinada. Beleza? É fazer atividade para a gente poder entender isso. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou subir lá no pincel, eu vou subir de hoje para amanhã, eu vou subir uma lista de atividade. Pra vocês poderem fazer. Algumas atividades vão ser mais ou menos isso, de marcar. As outras, vocês vão ter que fazer os desenhos. E aí, o desenho, ele é à mão livre mesmo. Os que é para fazer à mão livre, ou que é para fazer desenho, vocês podem fazer os desenhos à mão livre mesmo. Ok? E aí, eu vou bolar um jeito de vocês me mandarem isso. Eu não sei se vocês conseguem anexar as coisas no pincel. Consegue? Word, eu acho, passar por Word ou fazer um PDF, PowerPoint. Qual que é aquela parte do pincel que a Natânia colocou pra gente mandar coisa lá, que dava para anexar do computador? Era pelo estudo dirigido? O estudo dirigido? Eu acho que é pelo estudo dirigido. Eu acho que é pelo estudo. Ou do Luiz também? No estudo dirigido, né? Sim. Tá, então nós vamos fazer. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar essa lista de material no estudo dirigido, ok? E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um PDF direto. Então vocês façam o seguinte: eu acho que vai ser o jeito mais fácil. Vocês vão
pegar o PDF. Vocês vão